Olá, meus queridos, seguinte, vamos começar essa festa. Conforme eu comentei com vocês no primeiro vídeo, a ideia é que a gente entenda um pouco melhor essa parte de física, tá? Nesse momento remoto. Pessoal, eu vou voltar um pouco com vocês lá no capítulo 4. Vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas e os usos no cotidiano, tá? Eu imagino que vocês já tenham visto as principais características das ondas, tá? Esse capítulo ele é colocado basicamente para a gente ver características do cotidiano mesmo, de ondas eletromagnéticas, tá? Pessoal, aqui a gente tem um pequeno histórico sobre a ideia de onda eletromagnética, e existem três nomes muito importantes dentro dessa história, tá? O Michael Faraday, o Maxwell e o Hertz, tá? Pessoal, o Faraday, ele descobriu o fenômeno de indução eletromagnética, tá? Então, assim, você pode criar um campo elétrico a partir de um campo magnético. Então, você pode usar magnetismo para criar campo elétrico. Então ele conseguiu juntar elétrica com magnetismo. Daí vem o nome eletromagnético, tudo bem? Pessoal, o Maxwell, ele já conseguiu explicar essa relação muito melhor, tá? Então ele já conseguiu pegar a relação que o Faraday fez e explicou muito melhor. Enquanto isso, o Hertz, lá em 1888, ele conseguiu provar que realmente existiam ondas eletromagnéticas, que são ondas que transportam somente energia, e conseguiu também detectar e produzi-las, além de medir algumas propriedades delas. Tá? Pessoal, só para a gente dar uma relembrada, ondas mecânicas transportam matéria, tá? Transportam materiais. Ondas eletromagnéticas têm como característica principal carregar somente energia, tudo bem? Pessoal, como que a gente faz dentro de um circuito para gerar ondas eletromagnéticas ou para captá-las? A gente pode ter dois componentes, o indutor, que vai induzir a formação dessas ondas, e o capacitor, que vai estar presente ali no circuito para manter essas ondas no meu circuito elétrico ou no meu circuito magnético, tá? Galera, existe uma relação muito grande entre elétrica e magnetismo, tá? E o primeiro a ver essa ideia foi justamente o Michael Faraday, esse fofo aí da foto, que não saiu tão bem nessa foto, convenhamos, né? Meus amados, então é o seguinte, o que acontece? A gente viu que existem frequências diferentes para as ondas eletromagnéticas, tá? Comprimentos de ondas diferentes, ok? E o que acontece? Quando eu emito uma onda eletromagnética, uma determinada frequência, é, você tem uma energia ali acumulada, né, já que ela transporta energia, é uma certa energia que se alterna entre o indutor e o capacitor. Tá? Então, assim, você tem dois equipamentos dentro do seu circuito, tá? Existe uma energia alternada entre eles, e a sua onda eletromagnética vai basicamente transportar esse tipo de energia para o funcionamento do seu equipamento, tá? Galera, onde que a gente percebe isso? Ondas de rádio, o próprio controle remoto para ligar a televisão acontece isso, as micro-ondas de aquecimento, os sinais de celular, tudo funciona mais ou menos nessa ideia, onde eu tenho energia sendo transportada a partir de ondas essas chamadas de eletromagnéticas, tudo bem? Pessoal, no caso específico do rádio, o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo inicialmente ondas sonoras, né, da voz humana, ok? Que são ondas mecânicas, em ondas eletromagnéticas, tá? E o receptor que vai estar no rádio, ele vai fazer a retransformação, né? Então, se você perceber, ó, o primeiro passo, o que acontece? Você tem a conversão das ondas sonoras em energia elétrica em ondas eletromagnéticas posteriormente, tudo bem? Depois você tem a transmissão dessas ondas eletromagnéticas, tá? Essa transmissão é feita pelo ar atmosférico, né? É feita através do ar atmosférico, são aquelas antenas que a gente conhece, por aí vai, tá? Essas ondas são captadas pela antena doméstica, ok? Então você faz a captação pela antena do seu rádio, pela antena da sua televisão, quando for o caso de ondas de TV, e você converte dentro do seu equipamento as ondas eletromagnéticas que vieram em ondas sonoras novamente, tá? Lembrem-se, elas vêm carregadas de energia. Essa conversão é feita através da diferença de energia que eu tenho entre indutor e capacitor, tudo bem? Então, esse é o processo total
das ondas de rádio. Percebam que o início é eu transformando onda sonora em eletromagnética e o final é eu transformando onda eletromagnética em onda sonora. A onda eletromagnética ela serve basicamente como meio de transporte, vamos dizer assim, no caso das ondas de rádio, tudo bem? Pessoal, percebam o seguinte, outros equipamentos podem captar ondas de rádio, tá? A gente pode ter diversos equipamentos fazendo essa captação, porque tudo isso vai depender do comprimento de onda e da frequência, e também da energia que eu tenho entre indutor e capacitor. Se eu tiver um equipamento com energia parecida entre indutor e capacitor, eu posso captar algumas ondas de rádio também, tá? Galera, esses dois termos aqui são dois termos bem presentes aí no cotidiano quando a gente fala de rádio, né? A questão do AM e FM, e eles dizem, eles fazem relação com a amplitude e com a frequência, tá? Então, assim, no caso do rádio AM, eu tenho amplitude modulada, né? Eu tenho ondas mais longas, vamos dizer assim. E no caso da frequência modulada, que é o FM, eu tenho ondas mais curtas. O que isso acarreta, no fim das contas, na parte prática? Rádios AM conseguem atingir grandes distâncias assim de transmissão, tá? Só que a qualidade não é tão boa. Rádios FM têm uma distância menor, né? Então elas ficam numa região menor, porém com uma qualidade um pouco maior, tá? Então essa é a ideia básica aqui da diferença entre AM, que é a amplitude modulada, e FM, que é a frequência modulada. Coloquei aqui embaixo o que é amplitude, tá? É aquela distância que eu tenho entre o centro da minha onda e o vale ou a crista dela, tudo bem? E a frequência da minha onda nada mais vai ser que o número de oscilações que eu tenho por unidade de tempo, tá bom? Pessoal, ondas de televisão elas se transportam de maneira muito parecida com rádio, tá? Só que aí eu tenho um ponto bastante interessante que é o seguinte: as antenas elas fazem um processo de reflexão, tá? Essa reflexão das ondas é feita no foco, que é colocado um receptor, ok? E esse receptor vai fazer a retransformação em imagens e por aí vai, tá? Pessoal, percebam que a própria ionosfera, que é uma camada alta da atmosfera, auxilia esse processo de reflexão no caso das ondas de TV, tá bom? No caso do forno micro-ondas, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho um componente, o magnetron, tudo bem? Esse magnetron vai aumentar a vibração somente das moléculas de água, e aumentando a vibração das moléculas de água, eu vou aquecer os alimentos ali, tá? Percebam o seguinte, as moléculas de água, quando eu agito elas dentro do meu alimento, eu estou agitando as partículas dos meus alimentos como um todo, e isso acaba acarretando o aquecimento deles, ok? Galera, com relação a celulares e computadores, você tem a mesma ideia dos aparelhos de rádio, tá? Só que aí agora eu estou convertendo ondas sonoras e ondas luminosas em ondas eletromagnéticas, tá? E depois o contrário, tudo bem? Pessoal, o que acontece? Você tem diversas tecnologias, 2G, 3G, 4G, estão chegando no 5G já. Essas tecnologias determinam nada mais nada menos do que a velocidade de dados, tá? Então vai alterar a frequência da onda, consequentemente vai alterar a velocidade. Se vocês lembrarem, a velocidade depende da frequência, tá? Então, isso é basicamente para a gente medir a velocidade que uma onda se propaga com esses dados, tudo bem? Pessoal, percebam o seguinte, existem ondas de rádio que têm uma certa características. Aqui eu tenho outro tipo de onda, tá? Com uma característica diferente, uma característica de transporte, por exemplo, de conversão de onda sonora e luminosa, ondas de TV, que tem uma característica distinta e por aí vai. Mas o que elas têm em comum? Todas elas carregam energia, tá? Existe uma conversão de energia ali acontecendo, tudo bem? Meus amados, no caso do controle remoto, tem ondas eletromagnéticas lá na faixa do infravermelho. Essas ondas eletromagnéticas são recebidas lá pelo receptor da TV e faz com que eu consiga trocar o canal, aumentar o volume, coisa desse tipo, tá? Tanto que existe um alcance para a faixa do infravermelho, né, uma distância máxima, e depois dessa distância máxima eu não consigo mais ter sucesso aí no uso do controle remoto naquela TV. Ok? Barreiras físicas também impedem, né? Então, se eu tenho uma parede, por exemplo, entre a TV e o controle, isso também é um impedimento para as ondas no infravermelho, tá? Pessoal,
Agora é com vocês, vocês vão fazer esses dois exercícios lá da página 58, tá? Façam aí no formulário, tudo bem? Exercício 1 vocês vão escrever, exercício 2 é exercício de alternativa, tá? E o exercício 3 também é um exercício de alternativa. Eles estão lá na página 58 da apostila de vocês. Correção dos exercícios, sempre na nossa live, beleza, gente?